Boa noite a todos. Damos início, neste momento, à cerimônia de transmissão e posse da nova diretoria do Clube de Engenharia, gestão 2024-2027. Solicitamos que desliguem os seus celulares ou coloquem em modo silencioso. Obrigado. Não há desenvolvimento sem engenharia, não há engenharia sem desenvolvimento. Esse refrão já é famoso. O Clube de Engenharia é a maior instituição de representação de engenharia do país, criada há 144 anos, reconhecida pelas suas campanhas e lutas que travou, como o Petróleo é Nosso, campanha pela democracia, pelas eleições diretas, pela Constituinte, contra as privatizações, todas em defesa intransigente da soberania, democracia e desenvolvimento nacionais. Hoje toma posse a nova diretoria eleita em 29 de agosto de 2024 perante o seu conselho diretor, conforme o seu estatuto e com a presença de ilustres personalidades, associados, amigos e familiares. Nessa primeira etapa da solenidade, passamos a palavra para o atual presidente do Clube de Engenharia, engenheiro Márcio Elleri Girão Barroso, para abrir a Assembleia Geral Magna de posse da nova diretoria. Chamamos também o seu corpo diretivo, presentes também aqui. Vice-presidente Márcio Patusco. Maria Alice Ibanez, também vice-presidente. Os diretores: Alexandre de Almeida, Ana Lúcia Miranda, Júlio Vilas Boas, Marise Matozinhos, Miguel Sampaio, Ricardo Latge, está à distância, Tatiana Ferreira, Vitor Rodrigues e Vinícius Benevides. Com a palavra, Girão. Bem, boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. Agradecer a presença de todos e das autoridades aqui, prestigiando o nosso Clube de Engenharia. Nós vamos dar início a uma primeira etapa da nossa solenidade, como já disse o nosso mestre de cerimônias, o Cadu, fazendo a posse das DTS, Divisões Técnicas Especializadas, que é um dos orgulhos desse clube, e das DTS, ok? Então eu queria... Oi. Ah, tá. Está me lembrando aqui porque estava previsto chamar o Paulo Poggi para dar o apoio, a Catarina Luiza para a secretária da mesa. Secretariar Paulo a mesa junto comigo. E Catarina Luiza. Ok? Então, em conformidade com o Estatuto e o Regimento do Clube de Engenharia, eu declaro aberta a Assembleia Magna para a solenidade de posse no Clube de Engenharia da nova diretoria do próximo triênio, um texto do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal e da composição das divisões técnicas especializadas eleitas em 29 de agosto de 2024. Iniciando pelas divisões técnicas especializadas, as DTS, como a gente conhece aqui, solicita ao seu coordenador e vice-presidente, Márcio Patusco, que dê posse aos eleitos. Ele vai nominá-los. Não é discurso, não, é só a lista do pessoal. São 8 folhas. Na verdade, né, são 62 eleitos nas divisões técnicas especializadas, cada uma setorizada em um segmento da engenharia, né? Então, essas divisões técnicas, elas são responsáveis pelos debates e pelas ações que o clube vem a tomar em termos de posicionamento, em termos de eventuais políticas públicas em benefício da sociedade de uma forma geral.
Então, eu vou passar a leitura dos nomes que foram eleitos em cada uma das divisões técnicas especializadas do Clube de Engenharia. Começando pela divisão técnica de Recursos Hídricos e Saneamento, que é a DRHS, em que tem o chefe José Estelberto Porto Soares, eleito, subchefe Bados Santos Silva, secretários Adacto Benedito Otônio, Jéssica Nascimento Pereira, Lucas Getirano de Lima e Paulo José Pós da Silva Pereira. Depois, divisão técnica de construção, Hernani Pereira Guimarães é o chefe eleito, Antônio Batista da Silva, o subchefe, e Antônio Fernando de Souza Pinto Sabac, secretário. Divisão técnica de ciência e tecnologia, DCTEC, João Pedro Cunha Nascimento é o chefe, Ricardo Kisfi é o subchefe, e tem os secretários Cláudio Roberto Machado da Rosa e Alexander Batista da Silva como secretários. Divisão técnica de engenharia do ambiente, a DEA, como chefe Júlio Arthur Vilas Boas, Davidson Ferreira dos Santos como subchefe e Suzana Rastelli Satamini e Vitor Hugo Pereira Rodrigues como secretários. Divisão técnica de engenharia econômica, teve eleita Yara Maria Linhares Nagli como chefe, Ronaldo Foster Vidal, subchefe, e Cristine de Oliveira Moreira, secretária. Divisão técnica de energia, foram eleitos os engenheiros Francisco Araújo Costa como chefe, Francisco Abreu Victor, subchefe, e Wagner Granja Viter, secretário. Divisão técnica de exercício profissional, DEP, foi eleito como chefe Rafael Oliveira da Mota, José Brante de Campos como subchefe e Eduardo Fiore Bacri, secretário. Divisão técnica de estruturas, foram eleitos engenheiro Mário Schultz como chefe, Emil Souza Sanches como subchefe e Maria Cascão Ferreira de Almeida e Jonathan Gomes Tavares como secretários. A divisão técnica de eletrônica e tecnologia da informação teve a DET, teve eleito os engenheiros Jorge Eduardo da Silva Tavares como chefe, Márcio Patusco Lana Louco, por acaso sou eu mesmo, como subchefe, e Flávio Ferreira da Silva Mossaf como secretário. Divisão técnica de formação profissional, DFP, teve como chefe a Yara Martins de Carvalho e subchefe Denise Batista Alves e engenheiro Marcelo Barro de Souza como secretário. Divisão técnica de geologia e mineração, DGM, foram eleitos Renato Rodrigues Cabral Ramos como chefe, Ricardo Latigé Milward de Azevedo como subchefe e Maria Marta de Magalhães Gameiro e Nelson Meirim como secretários. Divisão técnica de manutenção teve como chefe Luiz Antônio Fonseca Punaro Barata como chefe, Paulo Tadeu Costa como subchefe e Daniel Rubens Cardoso e Inácio Marcelino de Oliveira como secretários. Divisão técnica de petróleo e gás, a DPG, foi eleito Marco Aurélio Lemos Latigé como chefe, Guaraci Correia Porto como subchefe e Fernando Leite Siqueira, Irineu Soares, Mariano de Oliveira Moreira e Paulo César Smith Metri como secretários. Divisão técnica de recursos naturais renováveis, DRNR, Ana Gabriela de Oliveira do Carmo foi eleita como chefe, Leonardo da Costa Lopes como subchefe e Rubim Pedro Diel Filho como secretário. Divisão técnica de engenharia de segurança, DSG, eleito Fernando Gomes Anibolete como chefe, Alex Queiroz Vieira como subchefe e Giovanni Amoroso como secretário. Divisão técnica de transporte e logística, DTRL, foi eleita como chefe Alcebiades Fonseca, Licínio Machado Rogério como subchefe, Antônio Carlos Soares Pereira, Gisele Teixeira Saleiro, Jonathan Gomes Tavares, José Augusto da Fonseca Valente e Nilton dos Santos Carvalho, secretários. E, finalmente, a Divisão Técnica de Urbanismo e Planejamento Regional, a DUR, que será dirigida por Cátia Maria Fará Arruda como chefe,
Márcio Queiroz Ribeiro como subchefe e Helena Schmuckler como secretária. Terminamos a leitura dos 62 indicados nas divisões técnicas e um aviso a esses indicados que amanhã, às 18 horas, já temos a primeira reunião das divisões técnicas coordenada pela diretoria, que é eleita e assume hoje. Tá? Então, a primeira reunião já é amanhã, virtual. Vocês vão receber a forma de acessar o link para a participação dessa primeira reunião das divisões técnicas coordenada pela diretoria eleita. É isso, Girão. Obrigado, Patosco. Eu vou ler agora a nominata dos conselheiros vitalícios e do conselho diretor. São nomes, por enquanto, né, pessoal? Mas nomes importantes de pessoas que dedicam sua capacidade, sua inteligência e benefício da engenharia nacional. Por isso, merecem ser nominados. Engenheiros vitalícios são aqueles engenheiros que são conselheiros para sempre do clube. Não participam mais de eleições, não precisam. Ana Lúcia Moraes de Souza Miranda, Antônio Eulário Pedrosa Araújo, Jaque Xerique, Luiz Carneiro de Oliveira, Luiz Felipe de Miranda, Márcio João de Andrade Fortes, Marícia Alice Ibanez Duarte, aqui do lado, Mário Augusto Pitangueira Borges e Ricardo Latiger Azevedo. Esses são os conselheiros vitalícios. Os conselheiros que foram eleitos para 1/3 do nosso conselho, o Clube de Engenharia faz um processo democrático todo ano. Nós elegemos 1/3 do nosso conselho, que tem 75 ativos eleitos. Ângelo Rafael Greco, Arthur Albino Neto, Camilo Augusto Sequeira, Carlos Antônio Rodrigues Ferreira, Clóvis Francisco Nascimento Filho, Denise Batista Alves, Elvio Lima Gaspar, Evaldo Valadão Pereira, Gisele Teixeira Saleiro, Jorge Eduardo da Silva Tavares, José Brante de Campos, José Luiz Alqueires, José Schipper, Licínio Machado, Rogério, Luiz Burstim, Marcelo Fernandes da Silva, Marcelo Barros de Souza, Márcio Patusco Lana Lobo, Luiz Pinheiro da Silva, o nosso almirante Otton, engenheiro Otton, como ele gosta de ser chamado, Oswaldo Henrique de Souza Neves, Oswaldo Ribeiro da Cruz Filho, Oswaldo Machado Tavares, Paulo Fábio Bregalda do Carmo, Renato Rodrigues Cabral Ramos e Rubim Pedro de El Filho. E conselheiros suplentes que passaram a ser efetivos, Luiz Carlos da Rosa Fabião e Paulo Tadeu Costa. Eu passo a palavra agora à pessoa que teve a maior votação no Conselho. Aliás, as duas maiores votações do nosso Conselho, isso é muito importante, foram duas mulheres maravilhosas, dedicadas à engenharia. Então, vem cá, Denise, venha falar um pouco aqui para nós sobre a sua eleição e o que você pretende nesse Conselho. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos. É com grande satisfação que nos reunimos hoje para, em um momento tão especial e significativo para o Clube de Engenharia. Esse evento celebra não apenas a posse da diretoria e dos membros do Conselho Diretor, mas também o fortalecimento do espírito de união, inovação e compromisso com a engenharia nacional. Agradeço profundamente aos colegas que depositaram em mim os votos de confiança, colocando-me em primeiro lugar na renovação do terço do Conselho Diretor. Sinto-me honrada por ter sido eleita junto com os demais 24 conselheiros que foram escolhidos ao lado da chapa da nova diretoria, que agora assume a liderança sob o comando do presidente Francis Bogossian. Meu amigo Francis. Como engenheira florestal, associada ao clube desde 2011, venho participando de mesas diretoras e DTEs. Já contribuí como membro do Conselho Fiscal em 2 diretorias e agora renovo o meu 2º mandato no Conselho Diretor. Um ponto que considero fundamental é o empoderamento feminino nas áreas da ciência, tecnologia e de engenharia. Sabendo que as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço em profissões historicamente dominadas por homens,
mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para garantirmos a igualdade de oportunidades e a valorização plena do nosso trabalho. Ao estar aqui hoje, como mulher, engenheira e conselheira eleita, sinto que estamos avançando nessa direção. A engenharia está no centro das grandes transformações e desafios, seja na infraestrutura, na inovação e no desenvolvimento sustentável. E por meio de discussões e do trabalho conjunto entre os associados, membros de divisões técnicas, juntamente com conselheiros e a diretoria, que poderemos propor caminhos para enfrentar esses desafios com a excelência que sempre caracterizou o Clube de Engenharia. Acredito firmemente que o futuro da engenharia em suas diversas áreas depende de um trabalho conjunto e estratégico. Por isso, reforço a importância em apoiar e incentivar a participação ativa das divisões técnicas especializadas, nomeadas aqui, sempre, que são essenciais para o desenvolvimento de propostas técnicas sólidas e inovadoras em nível municipal, estadual e federal. As DTEs sempre desempenharam um papel central neste clube. E é o nosso dever garantir que continuem a ter o protagonismo que merecem. Elas são o espaço onde o conhecimento especializado e a inovação se encontram para promover o avanço de nossas profissões. E o fortalecimento das mesmas é fundamental. Cabe a nós, aqui no Clube de Engenharia, garantir que as nossas ações estejam em defesa da profissão e da construção de um futuro melhor para todos nós. Para terminar, o meu senso de responsabilidade, seguirei trabalhando para fornecer ao clube, impulsionar o empoderamento feminino na nossa profissão, garantir que continuemos a ser uma referência nacional em inovação e progresso. Presidente Francis Bogossian, estaremos no Conselho Diretor, faremos um trabalho conjunto sob sua liderança. Boa sorte à nova diretoria, muito obrigada a todos. Informação importante para quem deseja sentar, o balcão superior está aberto, né, com assentos sobrando, ok? Obrigado, engenheira Denise. Agradecemos desde já os conselheiros que estão encerrando seus mandatos 2021-2024. Neste momento, desfazemos esta primeira mesa. Obrigado a todos. Pediria apenas que os engenheiros Girão permaneçam para a composição da segunda mesa de cerimônia. Como vocês quiserem. Neste ato, convidamos o presidente eleito do Clube de Engenharia, senhor Francis Bogossian, para compor esta mesa, acompanhado do primeiro vice-presidente, senhor Fernando Peregrino, e da segunda vice-presidente, senhora Olga Cimbalista. E nossos ilustres convidados dessa mesa de honra, magnífico reitor da UFRJ, senhor Roberto Medronho, representando as universidades do país. O presidente do BNDES, senhor Aloysio Mercadante. O presidente da FINEP, senhor Celso Pancera. Representando a presidente da Petrobras, senhora Magda Chambrian, Silvia dos Anjos, diretora executiva de Exploração e Produção.
Nesse instante, convidamos a todos para ouvir o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho denso, raio vivo. De amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Nacarucas tentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, detém quente agora a própria morte. Vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podemos sentar, por favor? Chamamos para compor a mesa o almirante Moura Neto. Bem, agora... E também o almirante Léo Ferreira, ex-comandante da Marinha. Muito bem-vinda, Marinha Nacional, ícone do desenvolvimento tecnológico nesse país. Pronto, mais? Pessoal, eu vou ler agora a nominata
da posse do Conselho Fiscal e da diretoria, dos vices e do novo presidente do Clube de Engenharia. Conselho Fiscal, efetivos: Arnaldo Silaide Muxfeld, Guilherme Isidoro Martins Pereira, Angele Maria Bogossian Dutra. Conselho Fiscal suplente: José Carlos Lacerda Freire, Mário César Bicalho Stein, Gustavo Bogossian Roque. Diretores: Alberto Balaciano, Alexandre Vaquiano de Almeida, Catarina Luiza de Carvalho, Júlio Arthur Vilas Boas, Luiz Carneiro de Oliveira, Miguel Santos Leite Sampaio, Pedro Henrique Monforte Brandão Marques, acho que é o mais jovem de todos, né? Estamos trazendo a juventude para o clube, muito importante. Sérgio Nisquier, Tatiana da Silva Ferreira, também jovem, Vitor Hugo Ferreira Rodrigues, também jovem. Eu queria chamar essa diretoria para compor a mesa, por favor. Vamos subir. Que venham para cá, para o palco. E também, obviamente, eu queria dar posse aos dois vice-presidentes, Fernando Otávio de Freitas Peregrino, primeiro vice-presidente, Olga Cortes Rabelo Leão Cimbalista, segunda vice-presidente. E ao nosso querido Francis Bogossian como novo presidente do Clube de Engenharia. Cabe-me agora fazer um breve discurso, breve mesmo, e eu queria começar cumprimentando a mesa, né? Em primeiro lugar, obviamente, o Francis Bogossian e sua esposa, Idegard de Anjo, que está aqui também. Também é uma ativa defensora das engenharias e do país. Eu queria anunciar também a presença e que venha para a mesa a deputada Benedita da Silva, nossa referência na defesa dos negros, na política brasileira. É isso aí. Quero dizer que o Clube de Engenharia recentemente enviou uma carta ao presidente do Congresso Nacional repudiando as agressões feitas à nossa deputada. Não merece ser dito aqui o nome de quem fez. Então eu quero cumprimentar a mesa agora, o magnífico reitor da UFRJ, Roberto Medronho, muito obrigado por terem vindo todos. Ao presidente do BNDES, senhor Aloysio Mercadante, também com uma história nacional importante de defesa do país. A diretora executiva de exploração e produção, senhora Silvia dos Santos. Com ela eu quero cumprimentar o Guilherme Estrela, que foi um grande diretor de exploração e produção da Petrobras. Também está aqui presente. Eu quero cumprimentar o presidente da FINEP, com quem eu já tive o prazer enorme em trabalhar junto, que não só pela FINEP, mas também pela BDE, Celso Pancera. Muito obrigado por ter vindo, Celso. E cumprimentar, obviamente, os dois vice-presidentes que estão aqui ladeando essa mesa, Fernando Peregrino e Olga Cimbalista. Ok? E os almirantes que estiveram já nomeados aqui, e a nossa deputada Benedita.
Então, vamos ao breve discurso. Senhoras e senhores, em especial associados ao Clube de Engenharia, a palavra engenheiro representa todos aqueles e aquelas que, conforme nosso estatuto define, como uma profissão num sentido amplo da aplicação do conhecimento científico, pragmático e criativo para a solução de problemas técnicos, objetivando sua transformação em benefício da sociedade. Então, sintam-se abrigados pelos engenheiros, os arquitetos, os geólogos, os geógrafos e assim por diante, os físicos e, por que não, os matemáticos, todos aqueles que usam sua inteligência para a transformação em benefício da sociedade. Em momentos como este, é importante refletirmos sobre a trajetória que nos trouxe até aqui e os desafios que aguardam os agora responsáveis pelo destino da mais antiga e prestigiada entidade da engenharia. Nos 3 anos em que nessa missão estivemos, destacamos a busca permanente da unidade que abraçamos como compromisso, unidade de propósitos. Deixamos também um legado, viu, Francis, de contas correntes saneadas e um caixa, na Caixa Econômica, de R$900 mil. Com o apoio da chapa que nos elegeu há 3 anos, obtivemos expressivas vitórias em 3 eleições do Conselho Diretor, da bancada do clube no CREA Rio de Janeiro, na diretoria e comissões do CREA do Rio de Janeiro. E quero cumprimentar aqui o Miguel Fernandes, presidente do CREA, né? A quem cumprimento aqui também. Unidos não apenas internamente, mas com importantes entidades nacionais do setor de engenharia. Nesta eleição, por exemplo, tivemos a satisfação em ver a proposta de uma frente unitária para a futura direção do clube merecer o apoio de personalidades ilustres, como, por exemplo, da engenheira Luciana Santos, atual ministra do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu acho que merece aplausos também o nome da Luciana. Está fazendo uma excelente administração no nosso e mais importante ministério. Para mim, devia ser o ministério mais importante do país. A compreensão dos associados nessa questão culminou com a expressiva vitória da diretoria que agora toma posse, brindando-lhe com 76% dos votos. Mas temos também que parabenizar a todos e todas que se dispuseram a doar seu tempo e inteligência ao clube, participando desta e das outras eleições, em especial Matusalécio Padilha, candidato à presidência desta última eleição. Igualmente agradecer a Cristina, nossa funcionária, em nome do esforço dos funcionários do clube que foram lapidares nos difíceis momentos da pandemia. Como sabemos, o clube, além do congraçamento entre seus associados, exerce alguns papéis em benefício do país. Vocês já viram aí as divisões técnicas, são 20 divisões técnicas, abarcando as especialidades da engenharia, as quais cumprimento em nome de seu coordenador, Márcio Patusco, pelos relevantes serviços prestados, eventos, debates, relatórios. Engenheiros, são mais ou menos 140 engenheiros dedicados pro bono à defesa da engenharia nacional e ao seu desenvolvimento. O Conselho Diretor do clube, debatendo os principais assuntos da política, sempre no interesse imediato do papel da engenharia para o desenvolvimento do país. A diretoria, que além da gestão propriamente dita, promoveu, juntamente com os personagens acima, variadas atividades sociais e políticas, entre as quais eu destaco a memória oral, com a trajetória da vida de importantes engenheiros contados por ele mesmo, Humanidades na Engenharia, debatendo temas humanitários com alguma relação com a engenharia, encontros com tecnologia, apresentando as velhas e novas tecnologias. Ali, por exemplo, debatemos a Carta da Terra, a neoindustrialização, Peregrino teve lá, né? Sustentabilidade e reciclagem, prédios inteligentes, energia solar, interação ICT empresas, muito importante, né? Super importante, cibersegurança, inteligência artificial, letramento digital, propriedade intelectual, os oceanos, metaverso, entre outras. E fizemos também um projeto para a reconstrução do Brasil, liderado pela nossa vice-presidente, também Maria Alice, e também pelo Carlos Ferreira, que aqui se encontra. Redundando em 68 propostas para o desenvolvimento nacional entregues às equipes de transição das eleições presidenciais. Participaram dela Romildo Toledo, que nessa época era diretor da COP, Ideu Moreira, presidente de honra da SBPC, Arthur Obino, pelo clube, Ricardo Bielchowski, Tasso Genro, Luiz Gonzaga Beluso, Guilherme Estrela, Ademar Barradian, nosso diplomata, Maurício Metre e Samuel Pinheiro Guimarães, a saudade. Em eventos especiais, aqui também estiveram personalidades do mundo político, da história, da ciência, da tecnologia, discutindo a independência do Brasil. Tivemos aqui o Randolfo Rodrigues e até o Jean Paul Prats, que fizeram um discurso sobre a independência do Brasil maravilhoso.
a geopolítica internacional, a energia nuclear, a transição energética e muitos outros temas que eu diria fortemente ligados às novas 6 missões do CNDI e da neoindustrialização. Enfatizo também nosso setor de comunicação, com um conselho editorial que publica a revista bimestral de alta qualidade editorial, Engenharia em Revista, e que esse mês atingimos 1.021 usuários presentes lendo a nossa revista Engenharia em Revista, 21 mil usuários. Queria agora aproveitar os minutos que me restam, não são muitos, e a presença de autoridades sobre cujos ombros repousam os instrumentos mais importantes para o desenvolvimento nacional. Deixo para o Francis a frase que ele cunhou, que certamente ele vai repetir, e já repetida em todo o país pelas entidades de engenharia, sobre a importância dos engenheiros. Mas queria alertar que, embora seja unânime a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, o que hoje está consubstanciado em documentos muito bem feitos e pertinentes, como o PAC, os programas do FNDCT, o CNDI e o PBIA, o mais recente, o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, não podem resultar em obra de ficção, como tantos outros no passado. Esse é um desafio. Temos recursos razoáveis e ciência de excelente qualidade, não é à toa que eles são chamados para ir lá para fora o tempo inteiro. Um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação bem projetado e operante. Porém, na divulgação da inovação, a palavra engenharia não acontece. Não é apenas uma coincidência, mas um aspecto cultural que concorre para que os jovens tenham perdido o interesse pela formação em engenharia. É uma falha que corta ao meio o processo da inovação, pois, embora conduzida pela ciência, aquela apenas se realiza com a engenharia. Um outro aspecto tão grave quanto é que o texto atual dos projetos nacionais citados não chega ao detalhamento necessário para estabelecer no tempo e no espaço onde e como serão aplicados os recursos e as encomendas tecnológicas do governo. Faltam-lhe as rotas tecnológicas. A aceleração que o Brasil precisa para ombrear as nações desenvolvidas e assim gerar riqueza para o bem-estar de seu povo, exige um planejamento que integre a geração de conhecimento na academia com as competências empresariais de base tecnológica, integração, aplicadas aos diversos eixos dos desafios dos projetos nacionais em desenvolvimento. Somente assim, consultando o futuro, o orientador de uma tese, por exemplo, saberá quais conhecimentos serão necessários, os empresários onde arriscarão seus projetos inovadores e o governo, por meio de suas agências de fomento, onde mais eficientemente aplicará os recursos e a construção e manutenção da infraestrutura científica do país. Em resumo, para acelerar, temos que otimizar o processo da inovação. As rotas tecnológicas seriam o instrumento inicial dos objetivos desenvolvimentistas do país e constantemente revisitadas em conformidade, para e passo, à ampliação do conhecimento humano. Desejo, em nome da diretoria e do Conselho Diretor, que tive a honra em presidir, das divisões técnicas e daqueles que acreditam numa engenharia protagonista do progresso do Brasil, uma gestão com pleno sucesso, Francis. Para encerrar, anuncio que o clube sediará, em 11 de novembro, próximo, o Fórum Nacional da Engenharia, com mais de 164 personalidades já inscritas. A propósito, o propósito é levar essa luta unitária em prol da nossa soberania e do desenvolvimento, envolvendo as organizações de engenharia em todo o país. Construir, assim, uma força política necessária para que se torne definitivo aos máximos gestores da nação brasileira de que, sem a engenharia, não haverá solução para a aceleração do desenvolvimento do Brasil. Obrigado. Ouviremos agora nossos ilustres convidados. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, não pôde estar presente e mandou um recado especial para todos. Olá, pessoal. Quero enviar um abraço a todos e todas que participam dessa solenidade de posse da nova diretoria do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Neste importante momento, gostaria de parabenizar Francis Bogancian por assumir novamente a presidência junto aos vice-presidentes Fernando Peregrino e Olga Cimbalista, e a todos os demais membros da diretoria e dos conselhos. Tenho plena confiança de que, sob essa liderança, o Clube de Engenharia continuará sendo o farol de inovação, progresso e defesa das nossas principais causas. Francis, suas palavras sobre a defesa da soberania nacional
e o papel vital da engenharia no desenvolvimento do Brasil refletem um compromisso que todos nós devemos ter. Tenho certeza de que juntos e juntas podemos fortalecer essa missão e trabalhar pelo futuro do país. Desejo a todos e todas uma excelente gestão e contem sempre com o meu apoio. Registramos a presença de Roberto Amaral, ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Vivaldo Barbosa, presidente nacional do PTB, em refundação. Márcio Postman, presidente do IBGE. Miguel Fernandes e Fernandes, presidente do CREA-RJ. Nosso querido Gilberto Palmares. Sandro Lourenço, representante da BCE. José Eduardo Moreira, da ANE. Yara Nagli, presidente da BEA, Rio de Janeiro. Segem Steffen, da Academia Brasileira de Ciências. Antônio Carlos Murilo da Rocha. Dani Balbi. Os diretores da FINEP, Carlos Alberto Aragão e Janaína Prevô. Ouviremos agora sua saudação, o nosso reitor, Roberto Medronho, do FRJ. Boa noite a todas as pessoas. Engenheiro Márcio Elélio Girão Barroso, que nesse momento passa a presidência para o nosso querido engenheiro Francis Bogossian, primo de um queridíssimo professor da Faculdade de Medicina, meu, professor Levão Bogossian, o meu querido amigo, engenheiro Fernando Peregrino, primeiro vice-presidente, que foi o coordenador da minha campanha para a UFRJ, então tudo de errado que eu fizer está na conta do Peregrino. Estou brincando. E a engenheira Olga Cimbalista, minha querida companheira de luta e guerreira, deputada federal Benedita da Silva, a nossa querida egressa também da UFRJ, né? Engenheira Silvia dos Anjos, diretora de Exploração e Produção da Petrobras. Um querido amigo de longa data também, meu querido presidente da FINEP, Celso Pancera. E aqui, ao meu lado, também outro grande amigo e um grande e novel carioca, não sei se todos sabem, o presidente do BNDES, que está, eu acredito que depois dessa temporada no Rio, o meu querido Aloysio Mercadante vai fixar residência aqui em definitivo. Para a nossa alegria, né? Os nossos dois queridos almirantes, companheiros também de longa data, estivemos juntos lá na inauguração do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, que tem aqui o nosso querido Segem como o nosso presidente. Eu estava aqui lembrando, né, das grandes e históricas batalhas que o Clube de Engenharia já fez. Primeiro, para o desenvolvimento nacional, desenvolvimento autônomo. E quando a gente fala em autonomia, não podemos falar de uma engenharia nacional e de uma ciência e tecnologia nacional, em que desenvolvamos o nosso know-how e não fiquemos submetidos ao know-how desenvolvido lá fora. Nós temos bastante expertise e competência para fazê-lo e fazer aqui dentro. E se nós estamos pensando na neoindustrialização, um belíssimo programa, isso não se faz sem os engenheiros. Então, eu acredito, estou aqui com muito orgulho representando também as nossas universidades, eu acredito que sem o conhecimento, sem o know-how, sem aqueles que operam
e resolvem os problemas lá na ponta, nós não podemos prescindir desses colegas. Nós temos aqui alguns colegas também da UFRJ, eu cito a diretora da Escola Politécnica, a professora Cláudia Morgado, uma escola cuja o Clube de Engenharia está intrinsecamente, umbilicalmente ligado, né? Nós temos aqui o nosso decano do Centro de Tecnologia, também o engenheiro Walter Suemites, a quem também peço uma salva de palmas. Então, a nossa universidade sempre esteve muito ligada ao desenvolvimento nacional. Hoje, mais do que nunca, temos um governo que está focado em unir e reconstruir esse país. E reconstruir esse país também faça, literalmente, pela reconstrução. Nós tivemos, infelizmente, um momento muito difícil no nosso país, para dizer o mínimo, que foi a destruição das empresas de engenharia que empregavam este país e que o processo persecutório totalmente à margem do devido processo legal trouxe muitos prejuízos para esse país. O Brasil talvez seja um dos poucos países, presidente Bogossian, em que, se eventualmente um dono de uma empresa fez um mal feito, que paga esse mal feito, mas não os seus trabalhadores. Se fez mal feito, vai pagar perante a justiça. Agora, quando você ataca a indústria e fecha a indústria, você está atacando a todos os trabalhadores e ao povo brasileiro, que depende de todas elas. Então, aqui, neste mesmo local em que eu já tive a honra de participar enquanto aluno, nas lutas pela democratização, aqui, neste clube de engenharia, que lutou, companheira Benedita, pela libertação do povo escravizado. Aqui, este clube de engenharia, na luta anti-escravagista. Aqui, nesse clube de engenharia que lutou pelo petróleo é nosso. Daqui também surgiu as propostas que acabou redundando nessa luta coletiva do povo brasileiro na Petrobras. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e creio poder estar falando por todos os colegas reitores, aqui pelo menos do Rio de Janeiro, que a gente tem uma associação só de reitores daqui do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro sente com muito, muito orgulho de ser parceira na construção, na reconstrução desse país, junto com o Clube de Engenharia. Juntos somos muito mais fortes. Parabéns, presidente Bogossian, toda a sua diretoria. Uma boa noite a todos. Estão presentes nessa cerimônia os ex-presidentes do Clube de Engenharia, Dr. Eloy Moreira, Raimundo de Oliveira e Pedro Celestino. Os diretores executivos da Petrobras, Wagner Victor, Renata Baruzzi. O ex-presidente da FINEP, professor Vanderlei de Souza, e o ex-presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich. Ouviremos agora a palavra do presidente do BNDES, senhor Aloysio Mercadante. Quero fazer uma proposta, um pacto. Vocês batem nas apresentações, bate palma só no final. Senão daqui a pouco está com cãibra no braço aí, porque repete, e todos merecem muitos aplausos. Mas eu queria começar parabenizando o Márcio Girão pela gestão, que se conclui nesse momento, com os resultados que ele apresentou, nessa instituição centenária que tem tanta contribuição à história do Brasil. Parabenizar a volta do Francis Bogossian,
eu acho que a sua volta também é sinal que muita coisa nesse país está voltando. Voltou Lula, voltou a esperança, voltou a engenharia nacional, vai voltar e vai voltar com muita força. Parabéns, Francis, por essa disposição. E tenho certeza que a UDH tem tudo a ver com isso. Combativa, jornalista, militante histórica aí do movimento de direitos humanos. Parabéns aí, esse casal tão bonito que nós temos na história do Brasil. Queria saudar o Fernando Peregrino, parabenizar pelo trabalho que já faz à frente da FINEP, e agora também junto com o Clube de Engenharia, a vice-presidente Olga Cimbalista, saudar o Guilherme Esteira, que eu acho que é um orgulho da geologia e da história do petróleo no Brasil, e foi um papel fundamental. Queria saudar o ex-ministro de Ciência e Tecnologia e Inovação, Roberto Amaral. Queria saudar Vivaldo Barbosa também, que agora é presidente do PTB, que está sendo reconstruído. Queria saudar minha querida deputada federal. Nós estamos tem 10% da bancada de 1990 aqui. Eu, a Benedita e o Jorge Bittar. Parabéns, Jorge. Estamos nós três aqui, 34 anos depois, seguindo os nossos valores e os nossos princípios. Eu queria saudar também, em nome da imprensa, o Marcelo Aulo e o Leonardo Atush, que é do 247, tem sido aí também um porta-voz muito importante na luta contra o lawfare, contra o lavajatismo e na defesa da engenharia e da produção nacional. Saudar nosso nobre reitor Roberto Medronho, parabéns pela gestão, e temos uma parceria muito forte com a FRJ, essa grande universidade. A Silvia dos Anjos, sabe que a Petrobras está com 71 anos, BNDES 72 anos, mas queria aproveitar a presença dela também e fazer uma homenagem àquele que teve um papel fundamental na construção do Estado brasileiro e na fundação do BNDES, da Petrobras, do Ministério da Educação, da Vale, da Companhia Siderúrgica Nacional, da CLT, que é Getúlio Vargas, que agora fez 70 anos da sua morte, e nós temos que reconhecer e valorizar. Afinal de contas, nós estamos aqui herdeiros de uma visão de Estado e desenvolvimento que foi muito importante para a história do Brasil, com contradições, com limites, como tudo na história. Saudar meu parceiro Celso Pancera, que é presidente da Associação Brasileira de Banco de Desenvolvimento, e da FINEP, que é uma grande gestora e muito importante. Saudar os almirantes ex-comandante da Maria Moura Neto. Nós compramos o melhor navio de pesquisa ao sul do Equador. Na época, o Estrela estava na Petrobras, eu queria pegar uma plataforma de petróleo e botar lá na divisa do pré-sal, para dizer, daqui para cá é nosso, como eram os fortes antigos. Mas eles me convenceram que não, Aragão, também nosso presidente da CAPES, nos convenceram, CNPq, que nós temos que colocar, fazer um navio, porque o navio tem muito mais mobilidade para pesquisa, e temos o melhor navio de pesquisa ao sul do Equador até hoje, o 5º melhor navio do mundo. E fizemos isso com o almirante Ilcos, e o nosso comandante da Marinha aqui foi fundamental, Moura Neto. Saudar o comandante Léo também, presente, o deputado Luiz Paulo Correa da Rocha. Eu quero ser muito breve, porque dizer basicamente o seguinte: nós estamos saindo de uma etapa de resistência, e que foi muito importante ter resistido. Ter resistido porque é evidente que o chamado consenso de Washington, que não é consenso nem em Washington, que é a ideia do desmonte do Estado, é a ideia da subordinação, que nós somos um país fadado a ser um país agrícola, exportador de commodities, como fomos ao longo de toda a nossa história colonial. Esse projeto hoje é um projeto que é incapaz de responder aos desafios contemporâneos. Se vocês olharem para a política econômica dos Estados Unidos hoje, no desacoplamento da China, do Ocidente com o Oriente, é uma política econômica que está usando compras públicas, subsídios, defesa comercial, em todas as áreas importantes. Eles estão tentando fazer um plano Marshall ao revés para se reindustrializar, porque a Ásia, especialmente a China, que teve uma relação Estado-mercado de parceria, de indução e de construção, durante esses 40 anos foram, de longe, os países que mais cresceram, que se industrializaram, viraram uma máquina de produção fantástica, e o Ocidente foi perdendo, os Estados Unidos perdendo sua hegemonia, e nós estamos diante de um cenário que esse desacoplamento, de uma bipolaridade, e é muito importante o Brasil não estimular uma nova Guerra Fria. Nós somos um país que temos relações com todas as outras nações do planeta, só tem 15 países na ONU assim,
somos um país com cultura de paz há 150 anos sem guerra, mas nós temos que ser Brasil nessa disputa geopolítica e defender os nossos interesses buscando uma relação de agregar valor na nossa parceria com a China, de disputar nossos interesses também em relação ao Ocidente, aos Estados Unidos, e não só. A União Europeia, a Nova Geração, é um programa de subsídios tão agressivo quanto é o programa americano. Se pegar o Biden, são 800 bilhões de dólares de subsídio não reembolsável para a indústria. É contra isso que nós estamos competindo. E os neoliberais são incapazes de ler a história, de entender o que está em jogo e olhar o que tem pela frente. Mas eles têm poderosos interesses associados. Qual é o projeto hoje? É vender a Petrobras, é privatizar o Banco do Brasil, é privatizar a Caixa Econômica Federal e fechar o BNDES, que é o que eles estavam fazendo no BNDES. Em 2022, o BNDES tinha um caixa de 92 bilhões de reais, quando nós chegamos tinha 16 bilhões de reais em caixa. E ainda tinha que devolver mais 23 bilhões de reais que o TCU tem estabelecido para o Tesouro. O BNDES transferiu para o Tesouro, se eu corrigir pela inflação, desde quando nós saímos do governo, mais de R$1 trilhão. Nós viramos um grande financiador do Estado e não um instrumento de financiar a engenharia, o crescimento, a produção, a reindustrialização, a transição energética e tudo mais que nós precisamos fazer nesse país. Agora, o BNDES tem um corpo de servidores extraordinário. Ele é o banco no mundo que mais financiou a transição energética limpa e renovável, pela Bloomberg. Foram 35 bilhões, e é por isso de reais, e é por isso que nós temos essa matriz energética limpa, a matriz elétrica limpa, a melhor matriz do G20, que hoje é uma vantagem competitiva extraordinária. Que a engenharia nacional que fez, as hidroelétricas, e impulsionou a eólica, uma parte da solar que nós estamos fazendo no Brasil. Então, o BNDES conseguiu resistir e hoje nós aumentamos as nossas aprovações de crédito em 84% nesse semestre. Quando a gente compara com o primeiro semestre de 2022, aumentamos em 157% o crédito para a indústria. No total, as consultas no banco cresceram mais de 140%. Então, nós estamos vivendo um outro período da história e é por isso que eu vim aqui hoje. E não é fácil, com tudo que eu tenho, ter vindo. Eu estava em São Paulo, vim, ainda tenho que ir para Brasília. Mas fiz questão de vir, dizer assim, o BNDES quer trabalhar e quer estar junto do Clube de Engenharia, porque aqui se resistiu, se lutou, se defendeu o Brasil e a produção do país. E quero fazer uma convocação bem específica. Vocês têm técnicos, os comitês estão formados em todas as áreas importantes, como o BNDES também tem. Então, acho que era fundamental, primeiro, que a gente avance no acompanhamento, em sugestões, em recomendações, em aprimoramentos da nova indústria Brasil. Nós, até julho, já financiamos 135 bilhões de reais na nova indústria Brasil. A nossa meta em 4 anos era 250, já batemos a meta de 2 anos com antecipação de 1 semestre. Nós vamos ter que aumentar essa meta. E estamos criando instrumentos para isso. Acabamos de aprovar a LCD, a Letra de Crédito para o Desenvolvimento, mais 10 bilhões de reais para a indústria. Aprovamos o Fundo Clima, que estava totalmente paralisado, 10 bilhões e 400 milhões, com taxa de juros de 6% e 15%, a taxa básica de juros para a economia. Trouxemos a TR, a FINEP e o BNDES 5 bilhões de reais para a inovação. Nós já fizemos mais inovação esse ano, esse semestre, que qualquer outro semestre da história do BNDES. Então, nós estamos olhando uma economia inovadora, reindustrializando a transição energética e buscando com isso impulsionar. Nós queremos o Clube de Engenharia discutindo com o BNDES as metas, acompanhando, fazendo crítica. Nós somos a instituição mais transparente do Estado brasileiro hoje, entre 8 mil instituições. Estamos com uma inadimplência de 0,7% e tivemos o terceiro melhor resultado, competindo com bancos que têm 90, 80 mil trabalhadores, só temos 2.450, 12 anos sem concurso. E vamos fazer o concurso agora, 94 mil inscritos. Tinha um jovem aqui que falou, faço ou não faço concurso? Faço o concurso, você não tem coisa melhor para fazer na vida do que ir para o BNDES ajudar a construir o país. Então, nós estamos vivendo um momento muito forte. Segundo convite que eu queria fazer é a infraestrutura. Nós temos uma carteira hoje de parceria, de concessão público-privada, de 326 bilhões de reais para aprovar. Nós somos a principal fábrica de projeto do país. 61% do financiamento da infraestrutura foi o BNDES, o ano passado. Então, nós queremos o Clube de Engenharia junto com o banco na infraestrutura, na inovação. Vou só aqui, e por último, chamar vocês para a gente discutir a reconstrução
dos desastres naturais vão ser cada vez mais frequentes e intensos. Nós estamos saindo da inundação do Rio Grande do Sul, estamos financiando 15 bilhões de reais, já entregamos mais de 11 bilhões e meio de reais para o Rio Grande do Sul, com taxa subsidiada, e fizemos stand-still 1 ano sem pagar nenhuma prestação. Estamos correndo para socorrer o norte à seca, temos que dar resposta aos incêndios, criar brigadas de incêndio de pronta resposta em todos os estados do Brasil, mais cooperação, mais parceria, 60% do país está sendo atingido por esse processo. Então, como é que a gente reconstrói com resiliência cidades esponjas, com novas tecnologias? Nós queremos a cabeça da engenharia brasileira pensando de forma inovadora e criativa a reconstrução, a mitigação e a resiliência da crise climática. Então, Francis, eu vim aqui, você achou que era só convidar que eu ia embora? Não, eu vim aqui convocar vocês para sentar com a gente, discutir o Brasil, pensar grande e trazer o Brasil de volta. O Clube de Engenharia está aqui forte, firme, e o presidente Lula precisa dessa parceria, e o Brasil, mais do que qualquer outro momento, nós temos uma grande oportunidade de dar um grande salto histórico. Estamos com um bom momento macroeconômico, a massa salarial batendo recorde de crescimento, o maior número de trabalhadores empregados da história econômica, o investimento voltando, cresceu 4% agora nesse último semestre, nesse último mês, então nós estamos com a indústria, cresceu 4%, o investimento que precisa crescer voltando. E agora, temos que recuperar a engenharia brasileira, inclusive exportação de serviço de engenharia. Nós temos que voltar a exportar, produzir, formar engenheiro e contratar engenheiro. E eu espero que com esse clima de reconstrução, investimento e crescimento, que na próxima posse não tenha tanta cabeça branca aqui e que os jovens voltem a acreditar na engenharia e venham para o Clube de Engenharia. Muito obrigado, presidente. Está presente também Sidney Menezes, presidente da CAU-RJ, Henrique Ludovici, ex-presidente de Confeia, Mútua e CREA, Distrito Federal. Senhoras e senhores, ainda há lugar para sentar no balcão superior para quem não quiser ficar em pé, ok? Nesse momento ouviremos então o senhor Celso Pancera, presidente da FINEP. Boa noite, senhoras e senhores. Meu querido Márcio Girão, que nesse dia se despede da presidência do Clube de Engenharia, o Francis Bogossian, que é o novo presidente, Peregrino, primeiro vice-presidente, também meu chefe de gabinete lá na presidência, lá na FINEP, a Olga Cimbalista, que assume a segunda vice-presidência aqui do clube, meu querido amigo Roberto Medronho, reitor da UFRJ, estivemos conspirando sexta-feira em prol do Brasil e da engenharia lá no campus do Fundão, minha deputada amada, querida, Benedita Silva, símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil, a Luísa Mercadante, como alguém falou aqui, esse neo fluminense, neo carioca aí, só falta começar a torcer para o Botafogo. Siga o líder. Querido Almirante Léo Ferreira, com quem já trabalhamos tantas vezes juntos, o Almirante Moura Neto, a Silvia dos Anjos, aqui representando a presidente Magda Chambriand, e entre tantos amigos e amigas aqui que eu enxergo, não tem como nominar todos, citar o Roberto Amaral, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o deputado Luiz Paulo Correia, um grande amigo, Luiz Edmundo Costa Leite, também está aí, e a Janaína e o Aragão, que trabalham comigo, compõem comigo a diretoria da FINEP. Pois bem, senhoras e senhores, acho que o Mercadante já abordou alguns aspectos muito interessantes da retomada da indústria no Brasil, mas na FINEP também nós estamos fazendo algumas coisas bastante interessantes, e é uma honra estar nesse momento aqui falando na posse do Bogossian como presidente da FINEP. Vocês sabem, durante a pandemia, nós fizemos um grande movimento e conseguimos uma mudança na lei do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. E essa mudança no caráter contábil para contábil financeiro e no recálculo do fundo, e agora com o presidente Lula colocando a lei complementar 177 plenamente em vigor, o nosso fundo deu um salto enorme,
né? Nós tivemos ano passado uma execução de 10 bilhões de reais, esse ano de 13 bilhões de reais, e a previsão para o ano que vem, o fundo terá mais de 20 bilhões de reais. Né? Se a gente olhar o que o mundo investe de ciência, ainda é pouco diante do que a China, do que os Estados Unidos, do que a Europa investe, o Japão, mas são volumes inéditos para a história da ciência brasileira. E nos permite projetar uma recuperação, uma expansão na estrutura da base científica e tecnológica do Brasil em tamanhos inéditos também. Então, a FINEP está muito envolvida nesse processo, né? Nós estamos trabalhando assim enormemente. Vocês terem uma ideia, o ano passado, só em projetos não reembolsáveis, nós executamos mais do que os 4 anos do governo anterior. E em projetos financiando empresas a taxas baixíssimas, que é a taxa TR, atualmente está menos de 1% ao ano, né? Nós financiamos, emprestamos o dobro do que os 4 anos do governo anterior. E esse ano a previsão é ainda superior. A Nova Indústria Brasil, que é um grande eixo nosso de atuação, junto com o BNDES, incorporou agora o BNB e o BASA, em breve o Banco do Brasil irá se incorporar também, que é um esforço do governo Lula, um esforço de um governo de retomar, né, o protagonismo da indústria no Brasil, retomar a nossa soberania também naquilo que é essencial para a gente, que é combate à fome, desigualdade social, sustentar o SUS. Né? Ano passado, nós, esse ano e meio de projeto, nós já assinamos 1.460 contratos num volume de 19 bilhões e 20 milhões de reais. São valores inéditos. A FINEP está colocando na Nova Indústria Brasil uma projeção de 51 bilhões de reais nos 4 anos do governo Lula. E a perspectiva é superar, porque o FNDCT está muito superior ao que nós imaginávamos. Nós imaginávamos para o ano que vem em torno de 14 a 15 bilhões de reais. A previsão que recebemos na nova lei orçamentária é de 20 bilhões. O Almirante conhece muito bem o que fazemos lá e como a Marinha é parceira nossa. Então, são valores inéditos. E para 26, a previsão também é de bater 19 a 20 bilhões de reais. Então, é um momento novo, um momento importante de reafirmação da nossa ciência, reafirmação da nossa tecnologia, de um forte empuxe na área de inovação. E a engenharia, como não poderia deixar de ser, é essencial para esse momento. Nós não conseguiremos destravar a infraestrutura, os gargalos, aplicar esses projetos, buscar novos projetos, se não tiver uma engenharia forte, uma engenharia independente, uma engenharia inteligente, com grande capacidade, como é a engenharia brasileira. Então, uma satisfação, Bogossian e Girão, estar aqui na casa de vocês nesse dia de transferência, né, transição de poder, né, saudando vocês, parabenizando o Girão pela gestão. O Girão trabalhou comigo, foi meu superintendente de planejamento até o início desse ano, é um amigo querido, e o Bogossian, que assume esse momento, esses desafios. O próprio Mercadante já passou aqui uns desafios, nós colocamos, reafirmamos isso para vocês. A FINEP também quer vocês lá junto, trabalhando conosco. Nós, se vocês terem uma ideia, vou só rememorar assim, em maio de 2019, o então ministro de Ciência e Tecnologia patrocinou uma emenda, uma medida provisória que transferia a gestão do FNDCT para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso teria acabado com a FINEP, se tivesse conseguido. Nós resistimos. Em novembro de 2019, tentaram acabar com a FNDCT com uma emenda constitucional. Nós conseguimos resistir e derrotamos. E agora a gente volta para esse momento tão auspicioso para a ciência, para a inovação, para a tecnologia. E de resgate e reconstrução da engenharia nacional, que foi tão maltratada nos anos recentes. Então, é uma satisfação para a FINEP estar aqui, é uma alegria estar aqui como presidente da FINEP e dizer que conte conosco. Nós confiamos plenamente no papel do Clube de Engenharia e da Engenharia Nacional nesse momento de desafio, de fortalecer nossa ciência, reafirmar nossa soberania e recuperar o protagonismo da indústria nacional. Longa vida ao Clube de Engenharia.
Registramos a presença do senhor Allen Habert, representante da Federação Nacional dos Engenheiros, senhor Paulo Massoca, da ENGD, e a nossa deputada estadual, Marta Rocha. Representando a presidente da Petrobras, senhora Magda Chambriard, Silvia dos Anjos, diretora executiva de Exploração e Produção, para o uso da palavra. Boa tarde, boa noite já, boa noite a todos. É uma honra estar aqui representando a presidente Magda e falando por nós mesmo da diretoria de AIP, sabendo que o Clube de Engenharia sempre foi de uma força importante, de uma resistência, né, em favor da nossa empresa, né? A Petrobras esteve ameaçada, né, e essa diretoria, esse clube, sempre esteve ao nosso lado. Mas eu gostaria de saudar aqui o senhor Márcio Girão, né, presidente do clube, parabéns pela sua gestão, pela tudo que o senhor obteve aí, sua equipe nesse período. Parabéns aí ao Francis Bogossian, eu saúdo aí o novo presidente empossado, o senhor Fernando Peregrino, né, primeiro vice-presidente, também empossado, a senhora Alga, aqui ao meu lado, cimbalista, segunda vice-presidente, o senhor Luiz Mercadante, presidente do BNDES, é uma honra estar aqui na mesa com a Luiz Mercadante, um parceiro da Petrobras, que temos muitas discussões recentes, que a Petrobras está numa luta para a retomada da engenharia nacional, de colocar nossos barcos, nossos FPSOs feitos no Brasil. É uma resistência muito grande e o BNDES e outros organismos do governo têm propiciado isso, né? Então, é uma honra estar aqui, celebrando também o Celso Pancera, presidente da FINEP, o senhor Roberto Medronho, meu querido reitor, né? Como a nossa querida UFRJ, em nome do qual também eu saúdo todas as universidades aqui representadas, né? A nossa deputada federal Benedita da Silva, em nome da qual também eu parabenizo e saúdo a todos que estão aqui, políticos e deputados, né? Aos almirantes aqui, Moura Neto e Léo Ferreira. Gostaria de celebrar também aqui o gerente executivo, né, para grandes empreendimentos da Petrobras, Wagner Victor, ex-secretário de Petróleo aqui do Estado, a nossa diretora Renata Baruzzi, da Engenharia, Tecnologia e Inovação. Junto com a presidente Magda, temos feito assim, um esforço bastante grande para que a gente tenha as encomendas feitas no Brasil, né? Durante todo outro período, se fez tudo fora do país e realmente passou a ser um modus operandi, né? Então, é uma satisfação enorme eu estar ali junto com eles, a presidente Magda, incentivando para que a gente retome e seja também uma alavanca para a engenharia nacional. E eu não poderia deixar de falar e, assim, saudar com uma grande satisfação o nosso querido geólogo, ex-diretor da Petrobras e sempre será o nosso grande mentor, Guilherme Estrela. Um agradecimento a tudo que ele fez. Se hoje nós temos o pré-sal, é porque ele lutou bravamente, acreditou na geologia, né? E como geóloga, eu digo assim, a gente descobre e faz as grandes descobertas, mas sem a engenharia isso não é viável. Então, a combinação de incentivo à geologia para grandes descobertas do país, juntamente com a engenharia para a gente fazer aqui. E eu sempre lembro, em 65, nós fizemos a primeira plataforma toda no Brasil. E hoje, praticamente, nesses últimos anos, se passou a ideia de que fazer no Brasil não é possível, é caro, não dá certo, tem roubo, tem tudo isso. Então, é contra esse mindset que a gente tem que lutar também. Então, eu vou passar aqui as palavras da presidente Magda, que teve realmente um imprevisto, um falecimento familiar, e eu estou aqui. Ela falou, Silvia, lê essas palavras aqui por mim. Então, senhoras e senhores, ela diz assim, como engenheira petroleira, ela ficou muito honrada com o convite, né, para a posse da nova diretoria.
Esse clube, fundado há mais de 100 anos, teve relevância em diversas decisões políticas e técnicas do Brasil, dentre elas a nacionalização do petróleo e a criação da Petrobras. É historicamente a mais antiga sociedade de engenheiros da América Latina, ainda em funcionamento. Cumprimento e parabenizo o engenheiro Márcio Girão, que presidiu o clube desde 21 e hoje se despede da função para dar lugar à nova diretoria eleita para geri-lo no primeiro triênio, liderada pelo Francis Bogossian. Bogossian, por meio de sua empresa, em 72, sempre atento e vocacionado, dedicou-se aos estudos de fundação de plataforma de produção de petróleo para a Petrobras. Suas clientes, a partir de 73, concebeu um método brasileiro para investigações geotécnicas em mar aberto, o que chamou de sino de sondagem, economizando divisas para o país, além de desenvolver o equipamento CPT, pioneiro para a lâmina d'água profunda para o projeto dos primeiros poços dos campos de Marlim e Albacora. Né? Senhoras e senhores, a Petrobras, como uma empresa que tem a engenharia junto com a geologia como sua base de fundação, dá as mãos ao Clube de Engenharia nessa jornada e, nesse sentido, é imperioso destacar alguns passos relevantes que temos dado em nossa gestão para reconhecer a relevância e potencial da engenharia brasileira. Por meio da subsidiária integral Transpetro, a presidente Magda também realizou e nos ajudou muito a retomar, no mês de julho, a contratação de 4 navios de classe Hand, de 15 a 18 mil toneladas de porte bruto. Né? Essas encomendas integram um programa de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras e podem gerar novas oportunidades para a indústria naval brasileira. Esse programa vai dar mais capacidade à nossa logística de petróleo e derivados, vai diminuir a exposição às oscilações de frete e reduzir os custos com afretamentos de embarcações. É um marco de reinício de contratações que vão contribuir para o fortalecimento da indústria naval e offshore nacional. Parece simples, mas foi uma luta e uma decisão muito veemente da presidente para que a gente conseguisse isso. Outro exemplo é a retomada do nosso foco na produção de fertilizantes. Reativamos recentemente a nossa fábrica de Araucária, no Paraná, que havia sido hibernada. Além de movimentar a economia local e retomar empregos e oportunidades de trabalho, essa reabertura é simbólica de uma premissa da nossa gestão, que é acreditar na capacidade do Brasil de fazer engenharia e de ter uma indústria qualificada, com excelente capacidade técnica e evolução tecnológica. Essa retomada dessa tomada de fertilizante teve muita oposição, mas houve muita determinação. E vendo a planta, como eu estive lá visitando, a gente pode ver como pôde fechar aquilo que é um potencial enorme colado à nossa refinaria e vai garantir uma quantidade significativa de fertilizantes. A produção de fertilizantes é um uso nobre para o gás natural, recurso que tem um papel essencial na transição energética justa e do qual o Brasil é detentor de reservas significativas. Ainda no sentido de intensificar a produção e o processamento do nosso gás natural, também estamos investindo no nosso complexo industrial de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que vai permitir o escoamento e processamento do gás natural produzido no pré-sal, entre outras atividades potenciais. É parte do Comperj, é o GasLub, que a gente vai ter a satisfação na próxima sexta-feira de estar inaugurando. Ainda essa semana teremos uma cerimônia esta aqui em Itaboraí. Senhoras e senhores, são diversos outros exemplos, mas paramos por aqui. O importante é destacar que nós, na Petrobras, junto com o governo federal, temos um firme compromisso com a engenharia brasileira, razão de ser desse clube de engenharia. E agora, ao cumprimentar, em nome do Francis Bogossian, os novos integrantes da diretoria do clube,
reforçamos a importância de seguirmos avançando em nossa missão e nosso propósito de valores para o desenvolvimento do Brasil e para o fortalecimento da engenharia nacional. Desejamos à nova diretoria sucesso em sua gestão e na missão de fortalecer esse espaço democrático e histórico para discussão de questões relacionadas ao desenvolvimento nacional e à capacidade técnica dos engenheiros, e também fortalecimento da nossa indústria nacional. Desejo a todos parabéns e muito sucesso para essa nova diretoria. Muito obrigada. Registramos a presença do professor Enio Pontes, diretor de Ciência e Tecnologia do PROIFES. Informamos que ao final do nosso ato aqui hoje, todos estão convidados para um coquetel de confraternização no 24º andar. Ok? Então, agora ouviremos o nosso presidente do Clube de Engenharia, devidamente empossado, gestão 2024-2027, senhor Francisco Bogossian. Bom, boa noite, amigas e amigos. Senhoras e senhores convidados especiais, assentes à mesa ou aqui mesmo no auditório, porque a mesa, por maior que tenha sido, não coube a presença de todos que eu gostaria de estar aqui. Me perdoe de não tê-los aqui. Senhoras e senhores diretores do Clube de Engenharia, que deixam o mandato, em especial o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros fiscais e conselheiros diretores, senhores ex-presidentes do clube que se destacaram a vir aqui, minhas senhoras e meus senhores. É com imenso prazer que eu agradeço o apoio recebido de todos os senhores ex-presidentes do Clube de Engenharia, de ex-diretoras e ex-diretores, ex-conselheiras e ex-conselheiros, aos quais eu agradeço de público, na pessoa de Bernardo Griner, notável engenheiro e membro vitalício do Conselho Diretor, e ex-diretor, ressaltando seu comprometimento com o Clube de Engenharia. Obrigado, Griner. Não posso deixar de agradecer, um a um, os 76% dos sócios e das sócias do Clube de Engenharia que votaram não só em mim, mas também e principalmente nos vice-presidentes Fernando Peregrino e Olga Cimbalista, assim como nos demais diretores e conselheiros fiscais e ainda os 20 membros efetivos do Conselho Diretor. Eu sou filho de armênios católicos que vieram para o Brasil fugindo da perseguição religiosa no início do século XX. Meu pai naturalizou-se brasileiro. Comerciante, ele logrou prosperar. Fomos criados sob a filosofia de que o trabalho engrandece, o estudo é fundamental e de que, como ele insistia, ninguém fica rico gastando dinheiro, fica rico economizando. Com os cintos apertados, apesar da culinária armênia sempre à nossa mesa, crescemos, os 5 irmãos, com o senso do pertencimento a essa pátria. Num tempo em que muitos jovens de famílias prósperas recorriam ao expediente de excesso de continente para não fazer o serviço militar, meu pai me orientou a servir a Marinha do Brasil. Ele admirava a disciplina e os princípios de boa convivência e cordialidade que caracterizam, melhor dizendo, os integrantes da força mais antiga entre as três. Eu aproveito para agradecer a presença dos ex-comandantes da Marinha do Brasil, almirantes de esquadra Leal Ferreira e Júlio Soares de Moura Neto, cuja participação foi fundamental no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB, com o submarino nuclear, um dos pilares dos projetos de defesa.
Não posso omitir a importância da base industrial de defesa, pela imensa capacidade no arraste tecnológico e de desenvolvimento industrial do país, bem como pela sua utilização dual, civil e militar. Obrigado, Marinha do Brasil. A influência de meu irmão Elias Bogossian, engenheiro químico, prevaleceu sobre a prosperidade no comércio, que me era oferecida por meu pai, e optei pela engenharia civil. Não foi a ambição que me levou em 1972, a abrir minha empresa de geotecnia, naquela ocasião. Hoje é a engenharia civil. O que me moveu a fundar a Geomecânica S.A. foi a certeza de que, aspas, construir um grupo não é só crescer com os outros, mas abdicar de si em prol do bem comum. Fecha aspas. A citação é de Gustave Courtois, e dela eu tenho feito lema da minha vida empresarial, distribuindo, sempre que possível, os lucros, quando há. Os prejuízos, esses ficam só comigo. A engenharia é uma profissão fascinante e necessária ao desenvolvimento de qualquer país. Com esse pensamento, fui professor titular da cadeira de Mecânica dos Solos, na UFRJ e na UVA. Com essa convicção, envolvi-me em atividades associativas, sempre buscando enaltecer e expor a importância da engenharia nacional. E lá se vão anos de dedicação a entidades como esse Clube de Engenharia, como a AERJ, aqui presente, representada pelo seu presidente, a CIBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, sediada em Brasília, da qual fui vice-presidente, a ABMS, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, a International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, que fui vice-presidente, a ABENGE, Associação Brasileira do Ensino de Engenharia, o CREA, que presidi interinamente durante a Covid, a Academia Nacional de Engenharia e a Pan-Americana. Eu voltei a disputar, gente, a eleição do clube, devido ao que chamo de uma conjunção astral. Os astros são os ex-presidentes do clube. Todos eles completamente notáveis pela engenharia, e o atual presidente, Márcio Girão, aqui ao meu lado, que abriu mão da própria candidatura para me permitir a oportunidade de retomar minha incessante luta pela soberania da nação, da qual a engenharia é mola propulsora. O Clube de Engenharia, entidade nacional, fundada no Império em 1880, se propõe a ser o amálgama de todas as demais entidades brasileiras unidas nesse empenho comum. Para quê? Para reerguer a indústria brasileira, apertando as mãos com o projeto do governo Lula, NIB, Nova Indústria Brasil, já aqui falada, sem partidarismos, buscando o apoio de todas as correntes de pensamento e de opinião, solicitando para isso a colaboração dos veículos jornalísticos que esposem a mesma ideia de que o desenvolvimento nacional terá, na união de forças, o impulso de que mais necessita. Não estamos apoiando o projeto de um governo, estamos apostando num projeto do Estado brasileiro que tenha continuidade e se perpetue. Para isso, não basta o poder político, é fundamental o poder da vontade da sociedade civil e do conhecimento técnico-científico. Estão aqui nossos vice-presidentes, Fernando Peregrino, da FINEP, ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, com toda a sua carreira vinculada às conquistas científicas, e
Olga Cimbalista, nossa engenheira nuclear, reconhecida pelos seus pares por sua grande capacidade técnica e o empenho nos cargos que ocupou na eletronuclear e em Furnas centrais elétricas. Não existe nenhuma realização científica e tecnológica significativa na história do setor nuclear em que as mulheres não tenham desempenhado um papel mais relevante como no desenvolvimento da energia nuclear. São as denominadas mulheres atômicas que, a despeito de todos os tipos de preconceito e resistência, decidiram por uma vida no mundo das pesquisas. Elas foram as responsáveis por 2 descobertas que mudaram o rumo da história da humanidade. E a da radioatividade e dos elementos radioativos, rádio e polônio, por Marie Curie. Ganhadora de 2 prêmios Nobel de Química e de Física, e a descoberta da fissão do núcleo do urânio, por Lise Meitner, cujo prêmio Nobel foi atribuído ao seu chefe, Otto Hahn, já que, como judia, estava refugiada na Suíça, de onde transmitiu a ele sua descoberta, que mudaria a face do planeta com as explosões de bombas atômicas de urânio e plutônio em Hiroshima, Nagasaki, respectivamente. A nossa mulher atômica, Olga Cimbalista, vai exercer conosco a presidência do clube, notadamente nessa área. Esse momento, com a nossa eleição, nos abre a oportunidade de falar à sociedade e, em particular, aos engenheiros, destacando os engenheiros no sentido amplo da palavra, geólogos, hidrólogos, arquitetos, destacando os pontos de atenção para que o Brasil retome a sua trajetória de avanços tecnológicos. São nossas prioridades as questões. Eu elaborei algumas questões para chamar a atenção. Primeiro, como já disse, nossa diretoria assume o compromisso de convocar pelo clube a engenharia e os engenheiros brasileiros, em conjunto com as demais entidades irmãs, a se engajarem na mais importante luta de industrialização das últimas décadas, que mobilizou mais de 20 ministérios e associações empresariais e de trabalhadores, graças a quê? A iniciativa do presidente Lula. O Brasil já testemunhou esforços nesse sentido, como os de Vargas, já aqui citado, e de JK. Infelizmente, por uma mentalidade neoliberal que nos dominou há algum tempo, retrocedemos. Essa nova política está baseada em parâmetros ambientais, sociais e tecnológicos. E ao visar adensar as cadeias produtivas no nosso território, com a indispensável ajuda da energia brasileira, a NIB produzirá frutos tecnológicos, empregos e objetivos ambientais, porque defenderá a soberania brasileira. O BN10 e a FINEP, aqui presentes nas pessoas de seus presidentes, nada mais, nada menos, Aloysio Mercadante e Celso Pancera, respectivamente, são as alas dessa luta. A FINEP dá conta contra um dos pilares, o pilar da inovação. Como diz o presidente Pancera, o mapa de voo da FINEP é a NIB. Estamos com ele. Essas falas são música para a engenharia. Podemos contar com isso. Nossa aliança é total. Eventuais críticas serão construtivas e sempre visarão aperfeiçoar essa política de neoindustrialização. Segundo ponto, o aquecimento do planeta e o quanto a engenharia nacional pode contribuir preventivamente. O Brasil será, no próximo ano, anfitrião do COP30, todos sabemos, a Conference of Four Parties, quando teremos a oportunidade de convocar a humanidade a ingressar em novo período da história,
A atividade humana, obedecendo a um modelo de desenvolvimento econômico extrativista, tem protagonizado a destruição dos ecossistemas há muitas décadas, acarretando mudanças climáticas que alteram profundamente a relação do homem com o ambiente. Precisamos mudar com urgência. A partir de agora, o progresso deve estar ancorado em todo o ciclo de vida de cada um dos produtos. Não cabe mais retirar bens da natureza como se o planeta fosse infinito. A engenharia desempenha, gente, papel fundamental nessa transformação, lançando as bases para um progresso sustentável, com atenção especial nas áreas de qualidade das águas, saneamento, energias renováveis, infraestruturas resilientes, projetos de cidade e comunidades sustentáveis, além da indústria inovadora e sustentável. O compromisso das mudanças climáticas deve ser de todos. Terceiro, a necessidade de um plano habitacional e de saneamento que não restrinja ao emergencial e muito necessário Minha Casa Minha Vida. Sonhamos com uma instituição nos moldes do extinto BNHS, né? PNH virou BNHS, Banco Nacional de Habitação e Saneamento, mantido com recursos advindos de quem? Do patrão e do empregado, através do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, cujos fins prioritários incluíam a destinação de carga própria, de casa própria e saneamento básico aos brasileiros. Extinto BNHS, no governo do presidente Sarney, o FGTS está hoje sendo usado com outras múltiplas finalidades. Esse é um mundo, não vale aqui discutir. Mas nós precisamos ter de volta o nosso BNDES. Quarto, Desculpe o BNH. BNHS, nós estamos muito bem lá, ainda mais com esse comandante. Quarto, a criação de um Departamento Nacional de Prevenção e Mitigação de Catástrofes. Eu brigo por isso há décadas, até dei a sigla DNPMC. A exemplo do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, e do DNOS, vinculados a quem? À Presidência da República, com autonomia para tomar medidas emergenciais, subsidiando técnica e financeiramente as prefeituras, são as responsáveis legais, né? E, em vez de esperar a catástrofe acontecer para dizer que se vai cuidar. Gastam-se na prevenção, gente, de 2 a 10% do que se iria gastar na mitigação. A posteriori dos mortos, dos desaparecidos e dos que perderam suas propriedades, residências, locais de trabalho. Quinto ponto de luta, o Brasil passa por um momento decisivo para a retomada de um projeto nacional desenvolvimentista, autônomo e soberano, interrompido em 2016. A nossa Petrobras, pelos seus projetos estratégicos de grande envergadura, é uma das principais condutoras desse projeto. A engenharia brasileira está pronta, senhora diretora, para participar, responder o chamado, participar integralmente dessa iniciativa. E o Clube de Engenharia se coloca à disposição para contribuir com o nosso governo nessa reconstrução do Brasil. As manifestações feitas aqui pela diretora e da própria presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e doutora Silvia dos Santos, nos trazem muitas esperanças na recuperação da Petrobras como o principal motor de recuperação do projeto nacional desenvolvimentista, autônomo e soberano brasileiro. A Petrobras, abrindo espaço para a inteligência, a competência e o comprometimento com o Brasil e com a engenharia brasileira, tem principalmente o Clube de Engenharia,
além de outras entidades da área, unidas na criação de um ambiente extraordinário para o Brasil ser reconstruído pelos e para os brasileiros. Para nós é grande honra ter em nosso conselho diretor eleito o geólogo e ex-diretor da Petrobras, Guilherme Estrela, chamado de o pai do pré-sal. Sexto, não acreditamos que devemos preterir o capital industrial estrangeiro para o desenvolvimento do país. Ao contrário, a associação de capitais externos com os locais é bem-vinda, desde que sob regras claras e que não iniba o capital local nem prejudique o interesse nacional. Sétimo, nós somos contra a emenda 6 de agosto de 1995, em que, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, suprimiu o artigo 171 da Constituição Federal e tornou iguais as empresas, independentemente da origem do seu capital. Não é possível, é inaceitável. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem proteger sua indústria local. E é por isso que lutaremos. Tenho certeza que unidos lutaremos. 8. Vamos trabalhar pela mobilidade urbana, nos empenhando pelo transporte digno e proporcional às populações em seus locais de moradia e de empregos. Como o nosso prefeito Eduardo Paes, aliás, vem fazendo desde o seu primeiro mandato. Porém, que seja com maior apoio financeiro, vindo do governo estadual e federal. O transporte, a mobilidade do cidadão, o ir e vir, é um direito constitucional. Não é mera questão de lucro de empresários gulosos que não equipam as frotas de ônibus e trens de acordo com as necessidades básicas do trabalhador. O trabalhador tem que ser respeitado. Temos que apoiar o governo federal, independentemente do partido a que pertence, mas não podemos nos omitir diante das medidas parlamentares da Câmara e do Senado, que mais parecem tentar impedir a retomada do desenvolvimento da nação, unicamente por motivos pessoais e ou particulares, traindo a própria definição de um governo democrático para servir a todos. 10º e último, senão eu vou me estender aqui, tanta coisa que eu queria falar, meu Deus. 10º, não nos propomos a ser os guerreiros, não, nós nos propomos a ser os guerreiros da luta desenvolvimentista do Brasil. Se é luta, há combates. Pela nossa vontade, estaremos na linha de frente. O ilustre engenheiro José Luiz Alqueres, nosso conselheiro aqui presente, reflete sobre as políticas equivocadas que levaram ao declínio da atividade dos engenheiros, agravadas, entre aspas, uma demonstrada forma de reprimir a corrupção que, não vitimando os corruptos, acabou por quase eliminar as nossas empresas e muito do nosso saber tecnológico acumulado. Deve-se repensar o novo ciclo de desenvolvimento da engenharia a partir de condicionantes diferentes daqueles do ciclo anterior. Fecha aspas. Uma das mais graves vítimas desses equívocos, na nossa opinião, vamos chamar assim, é o nosso ilustríssimo conselheiro, que hoje toma posse, Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, cabeça do projeto nuclear brasileiro, que viveu na própria pele um cerceamento por agentes infiltrados na tentativa de boicotar seu trabalho hercúleo no domínio do ciclo do combustível nuclear, tentativa sem êxito
para a nossa sorte. A tecnologia nuclear, juntamente com a espacial e a do fundo dos oceanos, são as de maior importância na difusão da vasta gama de conhecimentos em praticamente todos os setores de uma nação. Seu domínio é contundente, cerceado pelos países ditos, aspas, mais iguais, que detêm o poder de artefatos nucleares. Porém, em nome da não proliferação de tais armas, tentam e quase sempre conseguem impedir que outras nações obtenham o seu domínio, mesmo aqueles que aderiram ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Estou acabando. Na minha experiência de empresário, empregador de engenheiros, que abriu sua empresa em época de pleno desenvolvimento econômico do país, posso observar que tal declínio apontado por Alqueires se deu a partir de uma visão neoliberal privatista do Estado brasileiro, que foi corrigida pelo ciclo virtuoso dos 2 primeiros governos Lula e do primeiro governo Dilma. Ciclo esse interrompido desastrosamente pelo impeachment e a liquidação das empresas nacionais. Refiro-me às grandes, médias e pequenas construtoras de obras públicas. Está aqui os nossos presidentes da CEAERJ, e de obras privadas, bem como se deve às privações atabalhoadas de empresas provedoras de serviços essenciais e fundamentais ao povo brasileiro, sem a necessária vigência das agências reguladoras. Nós estamos testemunhando as empresas brasileiras de engenharia tendo que se submeter a licitações em que vence o preço mais baixo, abaixo até dos custos. Eu tenho experimentado. A Petrobras, que foi foi e é um exemplo, está voltando a ser, que foi o meu maior cliente na área offshore, mar aberto, exigia não o menor preço, exigia o melhor preço, aquele que permitia a ela obter qualidade, segurança, responsabilidade social e inovação. Lá, como já foi dito aqui, desenvolvemos, pela senhora diretora, nós desenvolvemos, entre outros, um sino de sondagem em mar aberto, permitindo a economia de divisas, a maior empresa de economista do Brasil. Somos pela exigência, não do menor preço, mas do melhor preço. Senhores, a partir de 11 de novembro de 2024, seria nos dias 11 e 12, o Clube de Engenharia irá sediar o grupo de estudos preparatórios do Fórum de Engenharia Nacional. Visando o quê? Visando a aprovação pela Secretaria-Geral da Presidência da República para a realização da primeira Conferência Nacional da Engenharia em 2025. Para não me estender e finalizar de verdade, deixo à disposição de cada um nosso programa eleitoral, vai ficar aberto e ser distribuído para todos que quiserem. Não vamos distribuir sem pedir, porque gasta papel, né? Meu pai me ensinou que se não se joga dinheiro no lixo. Esse programa eleitoral foi coordenado pelo ilustre conselheiro Carlos Ferreira, ouvindo, como eu gosto, os participantes, que Carlos Ferreira tanto nos ajudou na campanha de forma aguerrida, bem como os diretores aqui presentes, Tatiana Ferreira e Júlio Vilas Boas, aos quais eu agradeço de público. Isso é só para dizer, finalmente, nós estamos aguardando vocês num coquetel de confraternização que seguirá no andar de baixo. Pode descer de escada ou de elevador. E muito obrigado por aturar esse meu discurso. Tentei reduzir, mas não consegui. Muito
Muito obrigado. Senhoras e senhores, damos por encerrada essa cerimônia de transmissão em posse da nova diretoria do Clube de Engenharia, gestão 2024-2027.